Para que Deus criou e nos concedeu o livre-arbítrio? Resposta: para que nós tivéssemos o mérito das nossas conquistas e a responsabilidade dos nossos atos. Nós vamos ver daqui a pouquinho e vamos explicar isso nos mínimos detalhes daqui a pouco. Olá, eu sou o Clóvis Lima e este é um canal que fala de questões da vida à luz do Evangelho de Jesus sob a claridade da doutrina espírita. No vídeo de hoje nós vamos exibir o vídeo chamado As Três Escolhas, o resultado do uso do livre-arbítrio. As Três Escolhas é baseado no livro O Essencial, no capítulo As Três Escolhas, de autoria de Emmanuel, psicografado o livro por Francisco Cândido Xavier. Então, o vídeo de hoje se chama As Três Escolhas, o resultado do uso do livre-arbítrio. Observe um diálogo entre um discípulo e um instrutor, um orientador cristão. Instrutor amigo, pergunta o discípulo. Instrutor amigo, qual é a lei que engloba todas as leis divinas? A lei do bem. Bem, quando o senhor fala lei, isso significa que é algo que nós devemos acatar. Isso mesmo. Nesse caso, instrutor amigo, onde ficaria o livre-arbítrio? Primeiro, o livre-arbítrio é concedido por Deus a todos os seres humanos, de modo que cada um receba de conformidade com as suas obras. Segundo, o Criador não é autor de violência. De fato, o Criador, Deus, não condena, não pune, não amaldiçoa, não faz sofrer. Tudo isso é nosso. Tudo isso é resultado do nosso livre-arbítrio. Por isso, mesmo diante da lei do bem, a criatura humana possui três opções distintas. Vamos lá. Seguir a lei, não seguir a lei, estacionando no caminho evolutivo, ou se afastar da lei pelos precipícios do mal. Instrutor, por favor, me esclareça. A que resultados essas três opções nos levam? Os que seguem a lei do bem se encaminham para as esferas superiores. Os que estacionam, os que param no caminho, perdem muito tempo e quando retornam à marcha, vão encontrar muitas dificuldades até a readaptação da jornada. Os que se afastam voluntariamente da lei do bem caem em desequilíbrios terríveis e ficam presos aos resultados de suas ações, isto é, ficam presos aos princípios de causa e efeito por muitos e muitos séculos, até que um dia resolvam aceitar a renovação, a sua renovação. Compreendeu? O aprendiz, o discípulo, fez leve movimento de cabeça, dizendo que compreendeu, e passou a pensar. Vamos aqui concretizar, trazer mais próximo de nós este ensinamento das três escolhas. Vamos supor que você
tenha uma faca, receba uma faca. Esta faca se destina a cortar alimentos. Cortar alimentos. Destinação da faca. Muito bem. Você pode utilizá-la de 3 formas diferentes. Há 3 situações, 3 escolhas. Você pode utilizar esta faca para cortar legumes, por exemplo. Nesse caso, você a usaria para o bem, mas você pode simplesmente abandonar esta faca, não usar essa faca. Aí o que é que acontece? Cria ferrugem, por exemplo, na faca. A faca fica imprestável. Muito bem. E uma terceira opção, você pode utilizar esta faca para golpear alguém. Portanto, nós temos a lei do bem, a lei que engloba todas as outras leis. Mas também, devido a outra lei, que é a do livre-arbítrio, nós temos, você, temos 3 opções distintas. Vamos lá. Fazer o bem, não fazer o bem, não fazer o mal, mas não fazer o bem, é a segunda opção. E a terceira, fazer o mal. Então, fazer o bem, não fazer o mal, nem fazer o bem. E a terceira, fazer o mal. A primeira, fazer o bem, é seguir a lei. Seguir a lei é fazer o bem. O homem só é infeliz quando dela se afasta. A terceira opção. A segunda opção, não fazer o mal, mas também não fazer o bem. E aí a gente lembra da questão 642 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos orientadores espirituais: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o ser humano, não pratique o mal? E a resposta dos orientadores espirituais: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que resultar de não ter praticado o bem. Então, se uma ação minha não é uma ação no bem, quer dizer, quando eu deveria ter feito, e se isso resultar em um mal, a pessoa praticou um mal porque eu não pratiquei o bem quando deveria ter praticado. Se isso ocorrer, eu serei responsável, não pelo mal que ele praticou, a pessoa praticou, mas pela minha omissão, por não ter praticado o bem quando deveria. E a terceira opção, fazer o mal, deliberadamente, que é pior do que por ignorância. Você pode fazer o mal por ignorância, ou pode fazer voluntariamente, o que é pior, é uma situação pior. E aí vai cair em desequilíbrios, vai passar muito tempo, dependendo do caso, muito tempo sob as consequências de suas faltas, desse erro clamoroso, dessa sua ação. Vai estar sob os efeitos da lei de causa e efeito, lei de causalidade, até que um dia retorne à posição onde se encontrava antes, quando se desviou do caminho reto. Muito obrigado, Deus nos abençoe e até a próxima.